Boa tarde, turminha. A gente vai dando aqui continuidade na semana 24, certo? Terminando já quase, né? O capítulo sobre o sistema nervoso. Essa é a antepenúltima aula que a gente vai ter, né? E na próxima a gente finaliza essa matéria, certo? Então, como é que a gente já viu falar que os impulsos nervosos, eles são importantes para quê? Para os nossos sentidos, né? A gente tem o sistema nervoso central e ele é de suma importância para quê? Para nossos sentidos, né? A gente conseguir sentir o tato, tomar decisões, entre outras coisas, né? E esse sistema nervoso, ele também pode ser dividido em simpático e parasimpático, como já vimos nas aulas passadas. Então, aqui, nesses slides, a gente vai entender como é que ocorre o impulso nervoso, né? E o que é esse impulso nervoso. Então, o que é um impulso nervoso? O impulso nervoso nada mais é do que a propagação de um sinal elétrico ao longo do neurônio, certo? A gente pega ali a célula de neurônio e a gente vê aí a propagação do impulso nervoso por todas essas células, certo? Então, para que ocorra esse impulso elétrico, certo? Esse impulso nervoso, o neurônio, certo? Ele precisa ter uma diferença de potencial. Exatamente igual aquela diferença potencial que a gente vê na física, certo? Uma DDP. E essa DDP ela vai ocorrer como? Com a diferença de íons, né? E esses íons são os íons sódio e o íons potássio, né? Então, essa diferença de potencial a gente chama como bomba de sódio e potássio, certo? E essa bomba de sódio e potássio, a gente já vê o nome de sódio e potássio, né? São os indicadores, os íons que vão fazer com que isso ocorra, né? Então, a concentração do íons potássio no meio interno, dentro da célula, certo? Com a concentração do íon sódio no meio externo da célula. Então, aqui a gente tem uma figura de neurônio, certo? Com a propagação desse impulso nervoso. E, figurativamente, a gente também tem aqui, ó, o íons potássio e o íon sódio, certo? Externo à célula, interno à célula, certo? E como é que ocorre, né? Aqui, ó, a diferença, certo? Aqui a bomba de sódio e potássio, né? Onde vai ocorrer a levar, né, o íons que está interno para o meio externo e o que está no meio externo para o meio interno, certo? Isso leva um gasto de energia, certo? Então, o que é a bomba de sódio e potássio? A membrana plasmática ela tem a função de bombear o íon potássio para dentro da célula, né? Esse íon potássio ele se encontra fora, ele vai ser bombeado para dentro da célula, e o íon sódio, certo, para fora da célula neural, certo? E quando isso ocorrer, né, a gente vai dizer que vai haver o quê? Uma diferença de potencial e vai haver um impulso elétrico, certo? Um impulso nervoso. Gente, quando o neurônio ele se encontra em repouso, certo? A diferença de potencial dele é de menos 70 microvolts, certo? É negativo, certo? E a gente pode ver aqui a ação, certo? Dos axônios, certo? E desse impulso. E quando o impulso ele recebe um estímulo, que ocorre a despolarização e a repolarização logo após, esse estímulo vai fazer com que esses íons eles se movimentem, certo? E cause a diferença de potencial, certo? Que antes que encontrava em repouso com a DDP de menos 70 microvolts, ele vai para 35 microvolts, certo? Para uma DDP de 35 microvolts, ou seja, 3 vezes mais do que ele se encontra em repouso, certo? Então, gente, aqui é como ocorre o sistema, como ocorre o impulso nervoso, certo? Na próxima aula a gente conclui a matéria e até a próxima, certo?